Olá, boa noite. Sou professora Alane Lucas, da FAED, UDESC. Estou coordenadora do programa de pós-graduação em gestão da informação, né, aqui da FAED. E fui convidada para falar com vocês um pouco sobre comunicação e divulgação científica. Gostaria muito de estar aí presencialmente, mas realmente os afazeres acadêmicos e administrativos de fim de ano me impediram, mas numa outra oportunidade eu estarei com vocês em Chapecó, ok? Então, eu preparei uma fala para vocês em relação à comunicação, publicação e divulgação científica, querendo principalmente já fazer um pouco de uma explicação do que é essa comunicação científica, o que não é, né? Um pouco das misturas e dos equívocos que acabam acontecendo. Então, assim, a comunicação científica, ela é todo o processo científico. E isso nós tratamos desde a ideia do pesquisador, do cientista. Então, quando ele tem a ideia, quando ele começa a conversar com os pares dele, nós já estamos falando de comunicação científica. Até porque o ato de comunicar já começa aí. Quando tu começa a trocar figurinhas, mesmo que informalmente, aí já começa a comunicação científica. Tá? Então, é um processo longo de gestação. Certo? No entanto, a academia, ela trata a comunicação científica em dois processos, um de produção científica, propriamente dita, e o outro de divulgação. Tá? Então, a comunicação científica como produção científica, e não como todo o processo, que eu falei no início, ela acontece entre pares, certo? Então, a comunicação científica é aquela informação em que o pesquisador passa para outro pesquisador. São artigos em periódicos acadêmicos, em periódicos científicos, em eventos acadêmicos, eventos científicos. São de pares entre pares. Tá? Quando tu consegue conversar de alguém que conhece tanto o conteúdo quanto tu, ou está pelo menos trilhando o mesmo caminho que tu estás trilhando, e onde tu pode trocar informações com essas pessoas. Isso é comunicação científica. O que é divulgação científica? Divulgação científica é quando a gente reporta a leigos, à comunidade em geral, à sociedade, relatos em relação à nossa pesquisa. Alguma pesquisa que vem sendo feita ou uma pesquisa que já possua resultados. Então, quando nós divulgamos, não estou falando que estou publicando numa revista científica. Eu estou publicando num jornal de ampla circulação, uma revista que não é científica, né? Eu estou fazendo uma entrevista num jornal, num telejornal. Isso é divulgação. Existem outras formas também, né? Mas as mais corriqueiras que existem há mais tempo são essas. Tá? Então, a divulgação científica é de pesquisadores para leigos. Normalmente, a gente passa pela divulgação científica, pela comunicação, pelos profissionais da comunicação. Tem jornalistas científicos que, inclusive, são especializados nisso. A UDESC tem uma equipe que trabalha com comunicação e eles geralmente nos ajudam a fazer essa divulgação para a sociedade, né? Até uma forma de nós devolvermos para a sociedade um pouquinho do que a gente está fazendo e do que nós estamos trabalhando, às vezes com resultados, às vezes não, né? Às vezes a gente ainda está no processo. A parte da comunicação entre pares, aí sim, é comunicação científica, é o que a gente trabalha mesmo nas revistas, nos periódicos e nos eventos das nossas áreas, né, no caso. Em relação, então, a esses trabalhos científicos, né, principalmente o de comunicação científica, que é o que a gente mais acaba fazendo na pós, no nível de pós, e é mais cobrado, inclusive, eu trouxe para vocês algumas questões que a gente precisa falar, que são em relação às citações, né? As citações e as referências. Quando nós publicamos, a gente precisa fazer referências, né? A segunda etapa dessa nossa fala, que vai ser feita com o Henrique, é principalmente sobre plágio, né? Direitos autorais e plágio. Então, uma forma da gente não incorrer em plágio é a gente trabalhar as citações e as referências da melhor forma possível.
Então, eu fiz uns slides, eu vou disponibilizar depois para vocês, algumas formas de vocês terem ajuda para fazer essas citações e essas referências, né? Então, assim, como bibliotecária, né, que é a minha formação, é claro que eu tenho toda uma formação na área de normalização né, inclusive ministro de disciplina de referência. Mas assim, não é mais nenhum bicho de sete cabeças fazer uma referência, desde que a gente tem algumas ferramentas à nossa disposição, né? Então, que ferramentas são essas? Que eu coloquei no slide para vocês, depois vocês vão ter os links. O MOR da UFSC, né, foi desenvolvido por uma bibliotecária da UFSC junto com o pessoal que é analista de sistemas. Então, é um sistema, um software em que tu coloca todas as informações e ele coloca essa informação no formato já da BNT e de outras normas que tu queiras, certo? O próprio Google Acadêmico, eu estou falando isso aqui porque muitas pessoas, eu sei que não são só professores que estão nos assistindo, mas mesmo professores, né? Mas muitos estudantes, sobretudo, não conhecem uma ferramenta muito simples que o Google Acadêmico fornece, que quando tu fazes uma busca na recuperação, tem umas aspinhas que aparecem logo embaixo, né? Além do como citar, tem umas aspinhas e ali tu consegue ver exatamente aquela obra, aquela referência que tu acabou de encontrar, como ela deve ser citada, inclusive como ela deve ser citada em diferentes normas, né? Além da NBR, né, da BNT 6023, a da APA, por exemplo, que é muito utilizada principalmente pela área da saúde. Então, eles fornecem já isso. Não que não precise, às vezes, de alguns ajustes, mas já ajuda bastante, né? Porque a citação, a referência errada é muito melhor do que a falta de, a ausência de. Porque a ausência de pode parecer algum tipo de plágio, algum tipo de omissão da parte de vocês. O erro da referência não. O erro da referência fica simplesmente registrado como um erro de referência, né? Então, é sempre muito melhor errar fazendo do que não citar, do que não referenciar, tá? Nós temos também EndNote, se bem que ele é pago, né? Não é livre, eu não gosto de trabalhar com softwares pagos, mas às vezes vocês podem fazer parte de algum laboratório, inclusive, que disponibiliza, né? Existem alguns laboratórios na UDESC que têm assinatura. Eu particularmente utilizo como os registros para referência Zotero e Mendeley. Também vou mandar para vocês. São softwares que fazem o quê, né? Na verdade, são sistemas de dados. O Mendeley, em especial, é o que eu mais utilizo. A gente consegue colocar todas as referências que vai utilizar, ele já faz no formato, já busca, já registra. Inclusive, na hora do texto, ele nos ajuda a fazer as referências para o final do texto. E assim, ajuda muito para trabalhos finais, né? Do tipo dissertação, TCC, teses, artigos também, mas como são menores, a complexidade das referências também é menor. Nos de tese, por exemplo, que a complexidade das referências e a amplitude, né, a quantidade de referências é muito grande, o Mendeley realmente, ou o Zotero, eles acabam ajudando, facilitando muito, uma vez que até durante o texto, quando tu linka aquele artigo, ele já faz a linkagem com a referência ao final do trabalho e tu não corre o risco de fazer uma citação no meio do trabalho e ela não estar citada no final das referências, né? Ele mesmo faz o link. Então, ajuda bastante, né? São algumas ferramentas que estão aí para nos ajudar, certo? De novidade, assim, novidade saindo do forno, que eu tenho para dizer para vocês é que no dia 16 de novembro agora, né, depois do feriado, a BNT lançou a nova norma de referência, né, a 6023. Era uma norma que desde 2002 não era atualizada, então ela estava bastante desatualizada. Ela foi lançada na sexta-feira passada, tem menos de uma semana. Então, estamos ainda estudando alguns detalhes sobre a norma. Mas o que eu posso dizer para vocês, eu disponibilizei também, tá para vocês nos slides que eu vou enviar.
Mas o que mudou principalmente na norma é que existem desde 2002 uma modificação de formatos de documentos, não só documentos online, né, que isso é muito simples, mas assim, como eu referencio um blog, né? Um periódico, um livro eletrônico, tudo bem, mas e um blog? E uma mensagem de um importante pesquisador, né? Então, uma informação que é científica, sim, mas que ele me mandou por uma mensagem, ou que eu li no blog dele, que é um blog científico. Com todas essas informações, todos esses detalhamentos estavam num grande vácuo, né? A gente usava bom senso para trabalhar com isso e para referenciá-los. A norma vem principalmente para resolver esses problemas. Eu confesso que eu ainda não consegui ler ela detalhadamente desde sexta-feira até hoje, né? Para dizer para vocês se ela atendeu a todos esses detalhes, a todas as nossas inquietudes. Mas eu acredito que num bom número sim, tá? O que mais que eu queria trazer para vocês? Eu queria também trazer para vocês a importância na questão dos registros de autor. E não só dos registros de autor, mas eu vou começar por eles. Nós temos o currículo Lattes, né? Todos nós sabemos. O currículo Lattes, ele é a plataforma mais importante para divulgação dos nossos trabalhos. Tá? Então, quando as pessoas pensam num palestrante, quando as pessoas pensam em alguém para a banca, quando elas querem realmente perceber se a pessoa vem publicando numa determinada área ou num determinado tema, no Brasil é através do currículo Lattes que as pessoas fazem essas buscas, né? O currículo Lattes é realmente uma ferramenta ampla, importante, reconhecida inclusive internacionalmente em artigos publicados de grande impacto, certo? Mas para além do currículo Lattes, que todos nós temos a obrigação de ter, pelo menos todos nós que somos pesquisadores de universidade pública, como é o caso da UDESC, né? Principalmente se estivermos ligados à pós-graduação, nós temos aí algumas outras ferramentas de registros de autor e outros que são de registro do próprio documento, que são importantíssimos também. Então, o que eu quero dizer? Eu quero falar para vocês, por exemplo, na área de divulgação, que vocês têm que ter, ou deveriam ter, né? Não tem que ter, mas deveriam ter, o ResearchGate, o ArcID também, mas o ArcID ele é uma ferramenta, já como o currículo Lattes, que tem uma obrigação muito maior. Ele não é só de divulgação, ele é uma ferramenta, assim como o DOI, que eu já vou explicar um pouquinho para vocês, né? Mas para quem já conhece o DOI, o ArcID, ele dá um número para o pesquisador, e esse número é só do pesquisador. Então, é um registro de identidade do pesquisador, né? É uma impressão digital dele. Então, quando eu tenho pessoas que têm o mesmo nome ou as mesmas iniciais, às vezes nós temos vários problemas científicos, inclusive, em relação a isso, né? Ou sobrenomes que são muito complicados em alguns idiomas, né? Ou inclusive, árabes, chineses, japoneses, que tem uma grafia que, inclusive, não é a arábica, não é a nossa, né? O nosso alfabeto, não utiliza o nosso alfabeto. O ArcID, na verdade, ele trabalha com numeração. Então, ele dá um número que é totalmente diferente para cada pessoa, e tu passas a ter uma identidade única para todos os registros das tuas produções, né? Então, é cada vez mais utilizado. As pessoas, os editores de revistas já estão começando nas suas atualizações de revistas a solicitarem o ArcID. Então, cada vez mais as pessoas não vão conseguir publicar se não tiver. A gente precisa registrar o ArcID, né? Precisa se cadastrar na plataforma. É gratuito, tá? Então tem que se fazer isso, porque realmente é uma forma de identificar o autor e também de facilitar, né,
o teu registro e a recuperação de quem é esse autor, ou diferenciar autores que têm uma similaridade muito grande nos seus nomes, certo? Então, além do Arcade, que funciona meio como Lattes, no sentido de obrigatoriedade, né? Então, existem vários sistemas que nos obrigam a ter Lattes, né? Eu não consigo pedir nada, nenhuma bolsa na CAPES se eu não tiver Lattes. Cada vez menos eu vou conseguir também solicitar sem ter o Arcade. Mas para uma não obrigação, mas sim uma necessidade que é muito mais de divulgação, entra o ResearchGate. Então, o ResearchGate, na verdade, é uma plataforma que é uma mídia social, né? Alguns chamam de rede social, mas eu prefiro chamar de mídia social. Uma mídia social, só que é uma mídia social científica, aonde tu te registras, né, com os teus dados e tu troca informações, tu segue pessoas que são outros acadêmicos, outros cientistas que têm os mesmos interesses da tua área, do teu tema. Então, quando tu publica qualquer coisa, essas pessoas que te seguem ficam sabendo. Quando as pessoas que tu segues publicam qualquer coisa, tu fica sabendo também. E se ela pesquisa numa área semelhante à tua, é muito interessante que tu receba esse feedback, né, de um sistema, de uma mídia social que te diga, olha, fulano acabou de publicar um artigo. E é claro que se o fulano procura e pesquisa durante anos o mesmo tema que tu, esse resultado da pesquisa dele vai te interessar. Então, é muito legal tu ter o ResearchGate para divulgar teus dados e também para tu acompanhar alguns pesquisadores que têm o mesmo tema, que trabalham com o mesmo tema que tu trabalhas. Tá? O DOI, na verdade, ele não é ligado ao autor, ele é ligado ao artigo, né? Ele também cada vez mais está sendo utilizado, e agora na nova norma, na 6023, que foi lançada na semana passada, ele já foi incluído nas referências. Algumas pessoas vinham incluindo ele já nas referências, mas na norma de 2002 ele ainda não existia, portanto ele não estava previsto. Então agora, nessa nova norma, sim, ele já está previsto. E o que é o DOI? O DOI também é um número, tá, único para cada artigo, tá? Então, é uma forma de tu recuperar o artigo em qualquer época, em qualquer lugar, e o artigo exatamente como foi lançado. E essa recuperação pelo DOI, ela acontece a partir de um número que, quando o artigo ele é lançado, ele já recebe o DOI, né? Normalmente as revistas já publicam abaixo de cada artigo, dentro dele ou no próprio sumário, já o número do DOI, e ele é a impressão digital, a marca registrada ou o número único para cada artigo, certo? Então também é uma informação muito importante para a gente colocar nas referências, né? O que mais que eu guardei para vocês? Então, aqui eu registrei aqui para falar um pouquinho sobre divulgação, né, do trabalho. Então, já falei das redes sociais acadêmicas, né, do ResearchGate. Além do ResearchGate, tem também a academia.edu, né? Eu não utilizo tanto, eu utilizo muito mais a ResearchGate, né? Então é uma questão de experiência, mas as pessoas gostam muito também da academia.edu, utilizam bastante. Elas têm o mesmo formato, tá? Então, de qualquer forma, quando a gente fala em divulgação do trabalho científico, a gente tem que pensar nessas redes sociais, nessas mídias sociais acadêmicas, mas a gente precisa também pensar nas mídias sociais que são as de grande público. Twitter, Facebook, Instagram, os blogs de forma geral, YouTube. Então, cada vez mais as pessoas estão utilizando também essas mídias para encontrar algo científico. O que vai dar cientificidade para as obras, para os documentos que estão naqueles, são os canais. Então, se é um canal científico dentro do Facebook, ele vai ser encarado como um trabalho científico, sim, porque está dentro de um canal científico. Certo? Então, não é disponibilizado o trabalho de vocês numa ferramenta como essa de mídia social, que vai ser menos, vai ser despretensioso, vai ter pequeno alcance, ou vai alcançar só pessoas, restrita a pessoas que não conhecem o assunto. Não, ela pode alcançar, sim, acadêmicos, e muitas vezes alcança também
leigos, mas leigos interessados muitas vezes no tema e que tem uma leitura um pouquinho mais apurada. Então, pode acontecer a comunicação científica, mas também a divulgação científica. Através das mídias sociais existe esse fenômeno. A possibilidade de um leigo ler um periódico científico é muito pequena. Agora, dele encontrar um artigo, mesmo que científico, dentro de uma mídia social ou de uma rede social acadêmica, acaba sendo muito maior, tá? Então, por isso, essa divulgação acaba sendo importante, esse compartilhamento. Também tem o compartilhamento, é uma necessidade que eu sempre falo. Na semana passada teve uma apresentação aqui na UDESC, na reitoria, eu assisti e achei muito interessante, sobre um jornalista aqui da reitoria, eu não o conhecia, não consigo lembrar nenhum nome, mas na verdade ele fez uma pesquisa durante o mestrado dele, ou doutorado, eu creio que mestrado, sobre a questão da divulgação científica. E na fala dele, né, aqui para nós, né, para a universidade, ele falou disso, da importância e da necessidade dos professores, né, e dos pós-graduandos, né, então orientados pelos seus orientadores, de divulgarem um pouco das suas pesquisas, da gente falar um pouco com a comunidade, falar um pouco mais com a comunidade, porque a gente acaba fazendo essa comunicação científica entre pares de uma forma muito mais ampla, até porque somos exigidos pela CAPES, somos exigidos por avaliações, mas devolvemos muito menos para a sociedade em formatos mais leves e mais palatáveis. Quem pode fazer esse formato leve e palatável? Muitas vezes não somos nós. Nós somos pesquisadores, nós conseguimos fazer a pesquisa, mas essa fala é de um jornalista acadêmico, de um jornalista científico, né? Então, ele estava apresentando as possibilidades que a própria UDESC dá para que a gente tenha, através da área de comunicação da UDESC, né, essa interlocução com a comunidade, com a sociedade. Eu fiquei muito contente com isso e já, inclusive, quero mudar algumas práticas que eu vinha tendo no laboratório que eu coordeno, para a gente começar a trabalhar muito mais essa questão da comunicação com a sociedade, né, com o público em geral. Então, fica aqui uma dica, né, de algo que eu vi na semana passada e que eu achei muito interessante. O que mais? Eu queria falar um pouco para vocês também do movimento de acesso aberto. Então, o movimento de acesso aberto é algo que nasce com força em 2002, principalmente, né, com o Manifesto de Budapeste, mas, na verdade, é um movimento que vem muito antes, né, uma incomodação já crônica, né, dos pesquisadores, dos acadêmicos, em relação às altas taxas que precisam ser pagas para nós termos acesso ao que nós mesmos produzimos, né? Então, o movimento de acesso aberto é cada vez mais preocupado, e existem alguns princípios, né, mais preocupado com o acesso aberto, não só de resultados de pesquisa, que seriam os artigos em periódicos de acesso aberto, como dados abertos. Então, os dados abertos é algo que veio mais recentemente, né? Mas nós estamos começando a pesquisar aqui no laboratório, no SEMLab, que é o laboratório que eu coordeno. A gente está começando a trabalhar um pouquinho mais de pesquisa sobre isso. Temos, inclusive, uma atividade junto com a Universidade de Carlos III de Madrid, em que eles vão desenvolver uma pesquisa lá e nós vamos replicar aqui para trabalhar algumas formas de implementação de dados abertos para professores, para alguns temas. Tá? Então, a questão dos dados abertos, agora, é cada vez mais importante, porque existe também uma exigência que internacionalmente já está posta. Por exemplo, na Europa, você não consegue mais auxílio financeiro gratuito, né, público, que não seja regrado com a questão do acesso aberto e dos dados abertos. Então, todos os dados da minha pesquisa que foi desenvolvido com dinheiro público têm que estar abertos,
coletar todos os dados coletados. Então, as tabelas que eu coletei, as imagens que eu coletei, todos esses dados eles têm que ficar disponíveis para outros pesquisadores. Por quê? Porque isso, na verdade, faz que o dinheiro público, que o investimento público, ele seja utilizado de forma em cascata. Existem algumas pesquisas que elas precisam ser desenvolvidas com os mesmos dados, pesquisas completamente diferentes, mas o dado inicial é o mesmo. Então, eu preciso ir lá coletar os dados, e se tu fores fazer a outra pesquisa, mas que precisam desses dados iniciais, tu vai fazer também o mesmo levantamento. Então, se nós trabalhamos com investimento público, o que acontece é que o primeiro que levanta os dados já oferece esses dados à disposição para os demais. Então, as próximas pesquisas já vão partir do dado que está aberto. Ele não precisa ser coletado novamente. É claro que existem dados que precisam ser coletados recorrentemente, não estou falando disso. Estou falando dados que poderiam ser coletados uma única vez e são coletados N vezes por N pesquisadores diferentes, simplesmente porque não se tem acesso aos dados uns dos outros. Certo? Então, isso é uma prática que não vai acontecer mais. Os dados têm que ser públicos, têm que ser dados abertos, de científicos, né? Os dados científicos têm que ser abertos para qualquer tipo de investimento público na Europa. Isso a partir de 2020. As publicações também. Então, todas as publicações também que venham depois têm que ser publicadas em periódicos de acesso aberto. É claro que no Brasil ainda não está, essa exigência ainda não acontece nesse mesmo nível, né? Mas a gente já vê algumas fundações de amparo, de pesquisa, como a FAPESC, já assim, similarizando um pouco ou simpatizando um pouco com esse formato, com essa metodologia europeia, já desenvolvendo algumas exigências em editais, ou pelo menos algumas recomendações no primeiro momento e possivelmente exigências no segundo. Então, eu creio que é interessante também que todos os pesquisadores conheçam essas questões do acesso aberto, dos dados abertos, porque para financiamento público cada vez mais vai ser exigido esse tipo de movimento, né? E, na verdade, de aderência a esse movimento do acesso aberto, da ciência aberta, certo? Em relação ainda ao mapeamento da produção existente, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam sobre fontes, né? Eu preciso fontes, aonde eu encontro, né? Por onde eu começo a minha pesquisa? Então, assim, as pesquisas, elas começam, eu sempre digo, a pesquisa começa na biblioteca, seja ela física ou digital. Hoje em dia, muito mais na digital, né? Mas, assim, o que eu sempre recomendo? Algumas pessoas têm uma antipatia muito grande com o Google Acadêmico. Eu não tenho. Eu acho o contrário. Eu acho que uma pesquisa iniciada com o Google Acadêmico, com bons filtros, bem feita, ela pode ser um bom passo inicial, inclusive para recuperar a coisa mais importante para iniciar um levantamento bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, que palavras-chave tu vai utilizar. Então, eu utilizo, sim, o Google Acadêmico, ele me dá bastante essa possibilidade de informação, né? Além das pessoas que eu sigo no Google Escolar. Repositórios institucionais, né? São ótimas fontes de informação. Existem, principalmente agora, como eu falei para vocês, com os dados abertos, existem fortemente os repositórios temáticos. Então, a gente passou por uma onda, né, por um momento de vários repositórios institucionais. Isso ainda vai acontecer, ainda vem acontecendo, né? As instituições que não têm seus repositórios ainda estão criando, e isso é muito salutar, né? É muito positivo, mas cada vez mais que a gente vai migrando para um avanço no sentido dos dados abertos, a gente também vai migrar para a necessidade de repositórios temáticos. Certo? Por quê? Porque as instituições, elas não conseguem dar conta, né, como eu vou dizer, do que é necessário
para toda a estrutura de um repositório de dados abertos, né? Vocês imaginam que são lâminas e lâminas das áreas das biológicas, das questões que são coletadas em seres humanos, em vegetais, em animais, e, né, tudo isso são muitas imagens, são muitos textos, são muitos artefatos. Então, tudo isso para uma instituição trabalhar é muito complicado. Então, o que tem sido feito são algumas instituições temáticas, elas acabam fazendo um repositório, e todas as instituições que querem trabalhar dados abertos naquela área mandam para aquela instituição, para o repositório daquela instituição. Então, um exemplo para vocês. Por exemplo, a NASA, ela tem um repositório temático na área de astronomia. Então, um repositório temático que vai condensar todos os dados abertos da área de astronomia mundialmente vai ser esse repositório da NASA. E não cada instituição fazer um repositório da sua instituição para astronomia. Não, vai ficar tudo compilado no mesmo repositório. Na área de direito, possivelmente também uma instituição, ou duas, talvez mais de uma, tá? Talvez uma nacionalmente, uma por país, mas não será mais institucional, será temático, tá? Até por conta da infraestrutura necessária. Certo? Isso é uma coisa que a gente também vem discutindo junto com os profissionais que trabalham nessa pesquisa na Espanha e junto com alguns colegas de lá, porque já foi identificado que as instituições estão abandonando seus repositórios na hora de coletar os dados abertos. Então, os resultados vão para o repositório institucional, mas os dados abertos vão para repositórios temáticos. Certo? Então, além dessas do acadêmico, dos repositórios institucionais e temáticos, o DOAGE, né, que é um diretório que trabalha só com dados, com periódicos abertos, né? É muito interessante, as pessoas muitas vezes não conhecem essa ferramenta, essa base de dados que tem periódicos em todas as áreas, em diferentes áreas, mas só periódicos que sejam de acesso aberto. Então, todos os periódicos de acesso aberto estão disponíveis no DOAGE, né? É muito interessante. Temos o Cielo, né? É bastante conhecido por todos, ainda é aberto, né? Eu espero que permaneça assim. Nós temos na UDESC a possibilidade, né, de sermos agraciados com a assinatura do portal de periódico CAPES. Então, é claro, e aí dentro do periódico CAPES, claro que as pessoas sempre citam muito mais a Web of Science e a Scopus como as duas bases de dados interdisciplinares, multidisciplinares mais utilizadas, né? Mas cabe também dizer que dentro de cada especialidade existem bases de dados que são especialidades de certas áreas, né? Então, talvez a Web of Science ou a Scopus não seja a melhor base de dados para tu pesquisares dentro de uma área específica. Por exemplo, dentro da área de ciência da informação, que é a minha área, antes de procurar qualquer coisa na Web of Science ou na Scopus, eu procuro na LISA, tá? Que é uma base internacional específica da área de ciência da informação. Então, não é para não utilizar, né? Claro que sim, mas vocês precisam identificar as bases de dados especializadas na área de vocês, porque elas vão muitas vezes dar informações e trazer resultados diferentes do que a Web of Science e a Scopus trazem. Lembrando que ambas não são de acesso aberto, né? São duas ferramentas ligadas a editoras privadas. Então, agora eles trabalham, né? Estão trabalhando por conta de todo o movimento do acesso aberto, de algumas exigências. Eles estão trabalhando disponibilizando alguns periódicos em acesso aberto, mas na verdade toda a editora e toda a forma de trabalho deles não é de acesso aberto. Então, muitas obras não estão disponíveis nessas duas bases, e vocês encontram em outras bases que sejam específicas, né, da área de vocês, especializadas na área de vocês. Como eu falei antes, né, a biblioteca universitária não só como um lugar físico,
né, como fonte de informação, mas também um lugar virtual e um lugar do que a gente chama na nossa área de serviço de referência. Muitas vezes a biblioteca, os bibliotecários que estão lá, as pessoas que estão lá não sabem aonde tem ou que fonte é a melhor fonte para encontrar a informação que vocês precisam, mas eles sabem quem sabe. E isso faz toda a diferença. Então, procurar e ter a biblioteca como aliado de vocês vai muito além da estrutura física que vocês veem, né? Ela tem contatos, né? Ela tem possibilidades que ela pode aproximar vocês das fontes, vocês dos documentos e vocês das informações que vocês precisam, né? Além disso, normalmente a biblioteca universitária, a da UDESC com certeza, né, que eu conheço de perto, mas quase todas as bibliotecas universitárias de universidades públicas oferecem formação, né, tanto no portal de periódico CAPES, como em algumas bases de dados específicas. Então, é interessante também vocês sempre conhecerem e saberem o que está acontecendo de curso, mini curso e tal. Acho que era isso, né, que eu queria passar para vocês. Na verdade, nos slides vai ter o meu contato, então se vocês precisarem de qualquer informação que eu puder ajudar, é só me contactar, né? O pessoal que me convidou também tem o meu contato. Em relação à importância de autoria, né, e de plágio, o Henrique, que está aí pessoalmente com vocês, que vai falar logo agora, um especialista no assunto, né, vai conseguir trabalhar com vocês muito, muito bem essa parte, tá? Sucesso para vocês, tudo de bom, fico à disposição aqui para o que vocês precisarem. Obrigada!